Era trazido um homem que desde o ventre, um detalhe interessante, ele não se tornou coxo. Olha o que diz o texto, que desde o ventre de sua mãe era coxo. Então nós não estamos falando de alguém que se torna coxo, nós estamos falando de alguém que já nasce coxo. Pastor, qual é a diferença de quem se torna para quem já nasce? Porque o caso desse homem aqui é específico, pastor Eduardo. Ele já nasceu com esse bloqueio. Então ele não sabe o que é dar um passo na vida com estabilidade. Ele não sabe o que é dar um passo com firmeza. Por causa dessa deficiência física, todos os dias ele era levado para a porta do templo, para mendigar lá. Outro detalhe interessante, ele não era levado para o templo. Eu já ouvi muitas pessoas pregando que esse coxo era levado para o templo. Só que perceba, ele não era levado para o templo, ele era levado para a porta. E a Bíblia faz questão de deixar isso claro, falando até o nome da porta, chamada Formosa. Então nós estamos falando de um homem que conhece a porta, mas não conhece o templo. A pastora pegou. Ele sabe o que é a porta, mas não sabe o que é o templo. Pastor, por que ele não acessava o templo? Porque a lei proibia qualquer deficiente físico de acessar o templo naquela época. Porque entendia-se que uma pessoa, Paulinho, que carregava uma deficiência física, uma portadora de deficiência física, era a filosofia da época. Ela estava carregando uma suposta maldição, por causa de um pecado dos seus antepassados ou por causa de um pecado pessoal. Então, por isso que você percebe que no Antigo Testamento existia muito preconceito contra as pessoas que portavam algum tipo de deficiência, porque era a ideia da época, está carregando uma maldição. Então, o acesso para essas pessoas ao templo era restrito. Então, esse coxo está limitado a ficar na porta, pastor Eduardo. Todos os dias ele vê pessoas entrando e saindo e o limite dele é na porta. Pastora Regiane, a senhora que é muito águia, eu vou falar uma coisa aqui, aí dá para a senhora fazer uma mensagem que não tem no Google. É pérola. Olha isso. Paulinho, esse coxo está na porta do templo pedindo oração? Não. O que ele está pedindo na porta do templo? Esmola. Só que ele se relacionava com pessoas que oravam? Sim. Por que ele não pede oração, então? Por quê, pastor? Não, eu que te perguntei. Pastora Regiane, dá para a senhora fazer uma mensagem extraordinária. Ó, ele está na porta do templo, só que ele não está pedindo oração. Paulinho, você acabou de falar que a única coisa que esse coxo pede? Esmola. Grava essa. É alguém que está no lugar certo, mas que ainda é movido pela motivação errada. Pastor Eduardo pegou, vou repetir. Todos os dias ele se relaciona com pessoas que oram. Só que ele não pede oração. A única coisa que ele está pedindo ali é esmola. Porque ele não está ali para ficar de pé. Ele está ali para bater a meta. Estou começando a arrepiar. Então a motivação dele não é ficar de pé. A motivação dele é bater a meta. E o que você precisa aprender é que para Deus o que vale não é o lugar que você chegou. Para Deus o que vale é aquilo que te motiva. Meu Deus. Ó, vou simplificar, vou contextualizar. Eu estou introduzindo a mensagem e todos vocês... Qual é o nome do senhor? Giovanni. Estou vendo que você está prestando atenção. Giovanni, todos aqui vão me avaliar, depois desse culto, pela minha performance na pregação e pela dinâmica. Giovanni, se eu conseguir desenvolver essa mensagem de forma positiva, todo mundo, pastora Regiane, vai falar depois do culto, Igor. O pastor Raí que prega muito bem. Porque os homens me avaliam pelo que eu faço. Os homens me avaliam pela minha atuação. Só que, Giovanni, Deus não me avalia pelo que eu faço. Deus me avalia pelo que me motiva.
Vocês vão me avaliar pelo que eu estou fazendo. Deus não está olhando para a minha pregação, para a minha dinâmica. Deus está olhando para o que me tirou de casa e me trouxe para cá. Então olha como que o olhar de Deus é mais clínico. O que eu estou aprendendo com essa mensagem é que não adianta viver no lugar certo se a motivação for errada. Porque senão você corre um grande risco de ficar no chão por causa de motivações erradas. Sabe, hoje eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram e eu recebi inúmeras mensagens de pessoas falando assim: pastor, o senhor não vai ajudar o Rio Grande do Sul? Porque as pessoas pensam que o fato de alguém não ter postado algo significa que ela não fez nada. Porque hoje em dia, se você faz, você tem que postar, né? O mundo está com essa ideia. Só que como que a pessoa sabe se eu não fiz nada? Né? Aí eu fui educado, mandei para a pessoa, falei, não, nós já nos mobilizamos, peguei todas as pessoas que fazem parte do nosso ecossistema, empresários, enfim, e levantando aí o máximo de recursos para diminuir a dor daquele povo. Sabe, e eu conheço, preste atenção, eu conheço pessoas influentes que elas de fato abraçam a causa com o coração. Né? São pessoas altruístas, abnegadas, e você sabe que no dia a dia aquela pessoa, ela é aquilo. Só que tem muita gente que gosta de lacrar, de hypar. Então ela quer estar envolvida em tudo que dá publicidade. Só que não com a motivação boa. São as pessoas que pensam que tragédia é palco. E tragédia não é palco. E vítima não é plateia. Então tem muita gente que vê um mendigo na rua, pessoas caídas e não fazem nada. Aí quando surge uma oportunidade de aparecer como um anjinho, aí elas começam a se mobilizar, mas para ganhar visualização. Só que isso que eu estou pregando, Deus não olha para o que a gente faz. Deus olha para o que nos motiva. Então a nossa motivação tem que ser uma motivação saudável. Alguém está entendendo? A pergunta é, por que você faz o que faz? Por que você está aqui? Você precisa questionar os seus porquês. Por que eu sou pregador? O Paulinho tem que se perguntar, por que eu canto todo dia? É uma análise, uma autoanálise. Então, Deus está nos ensinando aqui. Esse homem está no lugar certo, mas movido pela motivação errada. E aí vamos começar a pregação. Pastor Eduardo, vamos nós dois hoje de novo? Prazer pregar com Brad Pitt, hein, cara? O senhor lembra também Deus não quer que eu fale. É verdade. Isso é um sinal. Vamos lá. Lê, por favor, o versículo 2. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Pastor Eduardo, vê se ele está ali uma vez por semana. Todos os dias. Pera, então não é algo esporádico? Não, diariamente. Então nós não estamos falando de algo que acontece de vez em quando. Não, todos os dias. O senhor acha, eu confio na tua inteligência, nós vamos juntos. O senhor acha que se levassem esse homem um dia, 2 dias na porta do templo e percebessem que o ponto não fosse lucrativo, o senhor acha que continuariam levando ele para o mesmo lugar se não trouxesse retorno? Não, com certeza mudariam. Caramba, você é muito inteligente, cara. Agora olha que interessante, quem leva esse coxo para pedir esmola não está sentindo necessidade de trocar ele de ponto. Já parou para pensar nisso? Eu amo os detalhes. Por que eles não estão procurando um outro ponto? Ali é lucrativo, né?
Porque a porta do templo é um lugar rentável, envolve devoção. As pessoas que estavam indo para o templo já eram pessoas que estavam indo se relacionar com Deus. E o que diz, né, a Bíblia? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Então, olha como tudo é muito intencional. O negócio está dando tão certo que o coitado do fogo não tem nem folga. O coitado do coxo não tem folga. Está lá todos os dias. Talvez já abriram até um CNPJ. Porque, vamos olhar para esse texto com um olhar de business, mãe. Tributação é menor, né? Talvez quem carrega esse coxo tem uma franquia de coxos, vai saber. Porque, não, gente, ó, eu o Paulinho rindo, mas, ó, preste atenção, quero que você olhe para esse texto aqui, ó. Pastor, vê de novo se era uma vez por semana. Ele era colocado à porta do templo todos os dias. Então, olha o que o texto está deixando claro. Não era de vez em quando. Não era uma vez por mês. Não era uma vez por semana. Era todos os dias. O estilo de vida desse homem é mendigar. Perceba, pastora, que levam ele todos os dias para o mesmo lugar, porque todos os dias passavam pessoas lá para entregar para ele o que ele estava ali pedindo. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém... Você tem dinheiro aí? Não. Nós estamos igual Pedro e João, cara. Exatamente. Certinho. Tem alguém aí que tem pelo menos uns 50, uns 50 pro coxo ficar feliz? Um 100. Aí, agora o coxo pula. Agora o coxo Deus do céu. Agora... Oh, Deus, obrigado. Nós já vamos devolver, tá? Todos os dias... Paulinho, todos os dias o coxo tá fazendo o que na porta do templo? Pedindo esmola. Ó, todos os dias. O senhor já falou que todos os dias davam esmola para ele. Sim. Quando ele ganhava esmola, recebia esmola, imagine, ó, cenzão. Como o senhor acha que o coxo ficava quando alguém dava esmola para ele? Muito feliz. Bate a meta, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Só que a esmola que ele recebia, tirava ele do lugar? Não. Até por isso que ele estava lá todos os dias, né? Porque a esmola é apenas uma manutenção do estado atual dele. Se ele não pegar, a gente pula lá. A esmola que ele recebe, tira ele do lugar? Não. É por isso que a gente precisa tomar cuidado com os relacionamentos que só tem esmola para nos oferecer. A relação que só te oferece migalhas pode estar bloqueando o seu destino sem que você perceba. Pastor, se ele não pegar, eu vou embora. Combinado. Pedro e João passaram no caminho desse coxo para dar esmola para ele? Não. Sabe por quê? Por quê? Porque a ideia do evangelho não é me dar uma ajudinha. A ideia do evangelho é me levantar de uma vez por todas. O problema é que muitas pessoas estão procurando um evangelho que faz manutenção da paralisia, que é um evangelho mais light. Eu quero raciocinar com vocês. Nasceu coxo. Sim. O que é mais cômodo para esse coxo? Receber uma esmola, cômodo. Receber uma esmola ou ouvir alguém falando para ele assim, ó, levanta e anda. Receber a esmola. Como é o seu nome? Você que está de boné? Diego. Eu pedi para você levantar e andar, Diego. É fácil, porque você tem a sua locomoção aí motora perfeita. Se eu falar levanta, você vai levantar. Agora, Diego, imagine você olhar, Igor, imagine você olhar para alguém que nunca andou e falar, levanta e anda. Esse cara estava acostumado a receber esmola e ser confrontado. Não. E ser desafiado. Também não. Sabe por que tem muita gente que está no chão? Por quê? Porque foram consoladas no momento que eram para serem confrontadas. Tem muita gente que vive no chão até hoje porque receberam conforto quando eram para receber confronto. Quando Pedro olha para esse coxo e fala assim, ó, levanta e anda, Pedro estava desafiando esse cara.
Por isso que eu preciso me conectar com pessoas que me desafiam a sair da minha paralisia espiritual, Diego. E às vezes essas pessoas que te confrontam a sair da sua paralisia espiritual são aquelas que nem sempre vão falar o que você gosta de ouvir. E talvez você só está no chão até hoje porque você está cercado de pessoas que só falam o que você gosta de ouvir. E aí parece que estão te ajudando, pegou, né, pastor? Parece que estão te ajudando, mas só estão fazendo manutenção da sua paralisia. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: 2024, você precisa se conectar com pessoas que te desafiam a ser melhor. Hoje eu vim aqui com uma mensagem de transformação. Hoje eu não vim aqui te oferecer migalhas. Hoje eu vim aqui com uma mensagem que pode mudar a sua vida. Eu não sei se você está entendendo, mas se eu estivesse no teu lugar eu aproveitaria para pegar. E aqui, eu acredito que todos os pastores do Brasil, todos os pregadores do Brasil, preciso que o técnico de som ajude o microfone do pastor para não ficar dando microfonia. Eu queria muito, pastor Eduardo, que todos os pastores do Brasil, todos, pregadores do Brasil, fizessem uma análise se a mensagem que eles carregam só faz manutenção ou se gera transformação. Porque muitas vezes a mensagem que faz manutenção vai encher a igreja mais rápido. Muitas vezes a mensagem que faz manutenção vai atrair seguidores mais rápido. Porque é o pop. É o que todo mundo gosta de ouvir. Só que olha aqui, se o que eu prego aqui não gerar desconforto na sua natureza caída, eu preciso reavaliar o que eu estou pregando. Mas aí o pastor Eduardo continua essa. Então, olha, o senhor já viu pessoas pregando dessa história, pastor Eduardo? Já vi. Já pregou da história desse coxo? Já preguei, aham. Olha que interessante. Todo mundo pensa que o que virou a chave na vida desse coxo foi o levanta e anda. Aham. Mas se liga nisso, Igor. A primeira mensagem que Pedro... Olha isso, Paulinho. Pastora Regiane. A primeira mensagem não foi levanta e anda. Obrigado. Vamos ver qual foi a primeira mensagem? Lê, por favor, o versículo de número 3. Lê o 3, depois nós vamos para o 4. A Pedro e a João que iam entrando no templo. Ó, o coxo fez o que estava lá para fazer. Pediu a esmola. Agora, olha a primeira mensagem. Pode ler o próximo. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Peraí. A primeira mensagem, então, não foi levanta e anda? Não, olha para nós. Se ele não pegar, a gente pula lá. Sabe por que Pedro não chegou falando levanta e anda para esse coxo? Por quê? Porque o maior problema na vida desse homem não estava nos pés, estava na mente. Uau. Meu Deus. Tem gente que não pegou. Esse homem nasceu coxo, Sim. mas nasceu mendigo? Não. O problema dos pés... Estou arrepiado, pastor. O problema dos pés gerou um efeito colateral na mente. Olha o comportamento dele. Está diante de Pedro e João, mas não sabe. Se ele estivesse olhando para Pedro e para João, não haveria necessidade de Pedro falar: olha para nós. Por que Pedro falou olha para nós? Porque ele está olhando para baixo. Isso é muito rápido. A educação que esse coxo recebeu foi olhar para baixo. Se faça de vítima. Porque quanto mais de coitadinho você se fizer, você se passar, mais comoção você vai gerar e mais dinheiro você vai ganhar. Então a educação que ele recebe é uma educação de mendigo. Quem leva ele para pegar migalhas, educa ele a olhar para baixo. Mas quem carrega a imagem do evangelho, inspiram ele a olhar para cima. Olha para nós.
Paulinho, tem gente que ainda não está pegando. Porque daqui dá para ver tudo. Tem gente que parece que está em Nárnia, não é? Procurando ainda. Hã? Tá sintonizando. Aí você pergunta depois do culto, qual foi a parte da pregação que Deus mais falou com você? A pessoa fala, foi bênção. É porque não presta atenção. Então vamos lá, pastor, a primeira mensagem foi levanta e anda? Não, olha para nós. Se liga nisso. Pedro entende que a primeira área da vida desse homem que Deus quer tocar não são os pés. É a mente. É isso aí. Porque uma mente enferma não vai conseguir dar comando para as pernas. Pedro olha para o coxo e diz assim: como eu vou falar para você levantar e andar se a sua mente é de mendigo? Então, antes de Deus mudar a sua realidade, Deus está interessado em mudar a sua mentalidade. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. É uma mudança de mentalidade. Porque a profecia, antes de mudar a nossa realidade, ela muda a nossa mentalidade. E essa é uma noite de metanoia aqui. Uau! Hoje é uma noite de mentalidades serem transformadas pelo poder da palavra de Deus. Amém. Eu acabei de falar para o pastor Eduardo que tem gente aqui que aprendeu tudo errado na vida. Tem pessoas aqui que receberam a educação que não permite que elas acessem o destino. E esse cara, para poder viver uma coisa nova, ele teve que abrir mão de toda a educação que ele teve até então. Porque até então, quando alguém chegava perto dele, o caminho natural era olhar para baixo. Todas as vezes que alguém chegava até a ele, às vezes é uma resposta. E o comportamento natural dele é olhar para baixo. Mas agora, não são pessoas naturais que chegaram. Agora chegou Pedro e João. E quando Pedro e João chegam, algo muda. Porque amigos que são Pedro e João nunca irão alimentar o nosso status atual. Mas quando Pedro e João chegam, eles vão nos deslocar para viver o sobrenatural. Tanto é que a palavra de Pedro e João é: olha para nós. Eu vou na tua linha então. Pastor Eduardo, olha para mim. Quem educa esse coxo, olhar para baixo, a pedir esmola, só consegue levar esse cara até onde? A porta do templo. Mas quando ele encontrou Pedro e João, A história mudou. ele saiu da porta, O destino mudou. pegou? Sim. Porque pessoas que carregam a imagem do evangelho conseguem me tirar dos limites que a terra me colocou. Sabe o que me chama a atenção aqui sobre amizade, sobre relacionamentos? Os que levavam ele até a porta do templo, aquele lugar era o limite para eles. Mas todos os dias tinham que buscar ele ali e levar de volta para casa. Mas quando Pedro e João chegam, Pedro e João apresentam para ele uma nova geografia, um lugar que ele ainda não tinha acessado, um lugar onde ele ainda não pisou. Quando Pedro e João chegam, Pedro e João precisam ser valorizados. E aí, Pedro e João vai mexer com a nossa zona de conforto. Será que nós estamos verdadeiramente dispostos a seguir Pedro e João? Porque Pedro e João vão nos levar a abandonar o que nos manteve até o dia de hoje, mas só assim que a gente vai conseguir viver coisas novas. Tem gente aqui que não está acessando o destino que Deus tem, porque só se relaciona com pessoas que fazem ela olhar para baixo o dia inteiro. E quando Pedro e João chegam, eles dizem assim: não, o que você tem eu não quero. Chega de andar com pessoas que só fazem você olhar para baixo. Não tem problema em querer crescer financeiramente. O problema é pensar em 24 horas em dinheiro. Não tem problema gostar de carro. O problema é ficar 24 horas pensando em carro. Não tem problema em querer ter uma vida próspera. O problema é viver 24 horas só olhando para baixo. Você precisa se conectar com pessoas que te inspiram a olhar para cima. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. Chacoalha a mão de quem está do seu lado.
E fala assim, ó, o que você não viveu a vida inteira, Você não viveu a vida inteira. você pode viver em um dia, Você pode viver em um dia, se relacionando com pessoas certas. se relacionando com as pessoas certas. Ei, Conexões que carregam profecia. Pedro e João olharam para esse coxo e falou: olha para nós, mudou o comportamento. O cara que ficava olhando para baixo agora mudou a postura, porque a profecia muda o meu comportamento. sabe o que eu acho diferente aqui também? Eu gosto quando o pastor faz isso. Vai. Não, mas eu fico imaginando a história. Ele era acostumado a ouvir duas respostas: hoje eu não tenho, ou toma. Quando Pedro e João chegam, até a palavra que é ouvida é diferente, o som é diferente. Quando Pedro e João chegam com a palavra da profecia, com a palavra profética, que testifica no nosso coração que é algo novo. Então Pedro e João não está falando não tenho, Pedro e João não está falando primeiramente eu não tenho, nem primeiramente toma. Pedro e João está falando, ei, espera aí, antes de entregar o que você quer, antes de falar sobre aquilo que você quer, eu quero te falar para onde você olha. Porque para onde você olha define o seu destino. O Paulinho desceu a unção do Shakespeare nele. Você viu? Repete essa daí, repete. Para onde você olha, Define o seu destino. não fala mais uma vez, sogra. É por isso que o salmista vai dizer, eleva os meus olhos para os montes. Já não tá mais de cabeça baixa? Já não está mais de cabeça baixa. Aí há uma pergunta: de onde me virá o meu socorro? É por isso que Jesus, quando chega diante do túmulo de Lázaro, não olha primeiramente para o túmulo, mas ergue os olhos aos céus. Porque quando ele olha para baixo, ele só vê morte. Às vezes você tem que mudar o lugar para onde você olha para mudar aquilo que você vive. O Senhor hoje, no momento da generosidade, falou sobre a multiplicação dos pães. Sim, Quando Jesus pegou os pães e os peixes, sim. ele olhou para cima. Olhou para o céu. Porque antes da multiplicação, eu preciso colocar os meus olhos no lugar certo. É isso aí. Antes do milagre, olha para nós. Então eu vou ir nessa que você está indo. Sabia que Adão não é um nome próprio? Sim. Adão não é um nome próprio. Tem pessoas que pensam que o nome do primeiro homem foi Adão, mas na verdade Adão não é um nome como Raik, como Eduardo, como Paulo. Adão é Adam, que tem um sentido de avermelhado por causa da argila. Mas uma das raízes etimológicas de Adão, tanto é que se tiver algum médico aqui, é antropo. Por isso que quando você vai estudar sobre o corpo humano, você estuda antropologia. Estudo sobre o ser humano. Então Adão significa antropo. E essa palavra é aquele que foi feito para olhar para cima. Uau. Deus colocou Adão no Éden e falou para ele administrar todo o Éden. Só que quando Deus chamou o homem de Adão, Deus estava dizendo: estou colocando você para governar embaixo, mas não se esqueça Não tira os olhos de cima. de olhar para cima. Quando eu olho para esse texto e olhando para a nossa própria vida, muitos de nós já fomos ou estamos como esse homem, que as debilidades, os problemas, as dificuldades, as lutas da nossa vida nos ensinaram a olhar apenas para baixo. Mas quando a gente encontra com a palavra profética, antes de que o milagre aconteça, Deus quer mudar para onde a gente está olhando. A igreja que vai subir precisa voltar a olhar para o céu. Aleluia. Deus tem me incomodado aqui, pastor. Deus tem me incomodado como igreja, eu tenho dito isso aqui. Deus tem me incomodado para começarmos a orar por coisas maiores. Porque as coisas grandes glorificam o nome de Deus. Temos visto milagres aqui todo dia nessa igreja, mas Deus tem me incomodado. Vamos orar por coisas maiores. A realidade do céu é muito maior do que a gente imagina. Então, não deixa as deficiências da sua vida te impedir de olhar para o céu. Olha que interessante. O coxo mudou o comportamento, mas vê lá o que ele está esperando. Leu o 5. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. O artigo é indefinido. Alguma. Coisa. Yes. Assim, Alguma coisa define o futuro desse homem? Não. Alguma coisa resolve o problema dele? Uma coisa
Tanto faz. Você pegou? É qualquer coisa. Pegou? Ele está esperando alguma coisa. Como muitas pessoas aqui estão esperando alguma coisa. Só que esse coxo não sabia que enquanto ele estava esperando receber algo paliativo, Deus tinha para ele algo definitivo. Ei! Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para receber. Tem gente pegando aqui. Eu vou falar de novo. Deus não quer maquiar a sua situação. Deus não quer te proporcionar algo paliativo que vai fazer você sorrir hoje e voltar a chorar amanhã. O que Deus quer fazer na sua vida é tão extraordinário que vai ser definitivo. Bate na mão de umas 2 pessoas aí e fala assim, ó: o que Deus vai fazer é muito maior do que o que você está esperando. O que Deus vai fazer é muito maior do que o que você está esperando. Enquanto você não pegar, eu não vou parar. Tem gente pegando ali. Paulinho, o que Deus vai fazer é muito maior do que nós estamos esperando. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos, através do seu poder e da sua graça que opera em nós. Grandes coisas estão por vir. Tem pessoas aqui que vão viver o sobrenatural de Deus. Aquilo que os olhos delas não viram, aquilo que não chegou no pensamento dela, é tudo que o Senhor tem preparado para aqueles que creem no Senhor. Aleluia! O que o coxo estava esperando receber não resolvia o problema dele. Era algo paliativo. Ele ia ganhar o dinheiro. Ele ia ganhar um dinheiro, Ficar feliz. pastor. Mas quando olhasse para os pés, Mas quando olhasse para os pés, ele ia falar: meu Deus, ele ia falar: meu Deus, ganhei dinheiro nas mãos, ganhei dinheiro nas mãos, mas continuo coxo. mas continuo coxo. Gente, senta, senão vai virar vigília. Ele estava esperando algo paliativo. Ele estava esperando algo paliativo, Mas o que Deus tinha para ele era algo definitivo. mas o que Deus tinha para ele era algo definitivo. Porque um pão, uma migalha, Mata a sua fome por um dia. mata a sua fome por um dia. Agora uma mudança de mentalidade. Agora uma mudança de mentalidade Define o seu destino. define o seu destino. Não é tempo de você buscar migalhas. Você buscar destino. É tempo de você buscar destino. Uau. As pessoas podem tirar aquilo que você carrega nas mãos, mas não pode tirar aquilo que você carrega aqui dentro. Uau. Vê agora desse aqui. Aleluia. Aleluia. Kaique, quando Deus chama Abraão para mostrar para Abraão o que ele tinha, e a gente está falando, nós não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando do pai da fé. Então, quando Deus chama o pai da fé para falar com ele, ele tira Abraão da sua tenda e fora da fala: Abraão, olha para cima, tenda, porque o ser humano natural ele é coberto de medo, de ansiedade. O ser humano tem os seus próprios limites. Só que a natureza do homem não é olhar para baixo, é olhar para cima. Para a gente vir para um lugar desse, e aqui não tem limite. Sobre essa igreja hoje o céu está aberto. Então hoje nós estamos aqui olhando para cima e Deus está falando em espírito conosco. Tem pessoas aqui que de uma forma sobrenatural estão recebendo resposta para a sua vida. Pessoas que vieram aqui com pensamento limitado, com mentalidade limitada de aquilo que elas foram ensinadas pelo meio que se vive. Mas da mesma forma que Deus me tirou da minha realidade de escassez, Deus hoje está liberando destino para muita gente hoje aqui. Aleluia. Cima está teu nome fale. O pastor falou que Deus tirou Abraão da tenda dele e falou para Abraão tentar contar as estrelas. Abraão conseguiu contar um número exato de estrelas? Não.
Por isso que Deus falou, vê se você pode. Deus já sabia que Abraão não iria conseguir definir um número exato de estrelas? Sim, já sabia. Se Deus sabia que Abraão não iria conseguir definir quantas estrelas tinham no céu, para que Deus falou para ele tentar contar? Por quê? Na verdade, Deus nem queria saber quantas estrelas tinha. Deus já sabia, né? E Deus também nem queria que Abraão tivesse conhecimento de quantas estrelas tinha. Na verdade, Deus falou para Abraão tentar contar as estrelas, porque a única coisa que Deus não queria é ver um homem cheio de promessas olhando para baixo. Uau! Alguém consegue contar a estrela olhando para baixo? Não. Aí Deus falou, vou falar para Abraão tentar contar as estrelas, para ele entender que quem tem promessa não pode andar de cabeça baixa. Aleluia. Que quem tem profecia, aleluia, se eu estivesse no teu lugar eu pegaria. Quem tem profecia, alguém pegou, não pode andar de cabeça baixa. Aleluia. Aleluia. Existe uma profecia sobre a sua vida. Eu vou repetir de novo. Existe uma profecia sobre a sua casa. Existe uma profecia sobre a sua família. E se o diabo achou que você ia ficar de cabeça baixa por causa das limitações da terra, o diabo se enganou. Porque Deus trouxe hoje aqui Pedro e João para te falar: olha para nós, que a mudança da tua vida está chegando. Aleluia. Tem muita gente olhando pra cima aqui hoje, viu? Tem muita gente aqui, tá aqui hoje, chegou aqui hoje e tinha tudo pra não vir nesse culto hoje. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus é maior que a tua dor. Foi o Senhor que marcou esse encontro aqui nessa noite. Foi o Senhor que marcou esse encontro aqui com você. E você nunca mais vai olhar para baixo, porque você foi chamado para olhar para cima, porque é do alto que vem o teu socorro. Você foi chamado para olhar para coisa grande. Deus já está fazendo, estávamos falando aqui agora, Deus já está fazendo coisas grandes aqui no nosso meio. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Tem anjo de Deus visitando a tua casa, tem anjo de Deus visitando a tua saúde, tem anjo de Deus visitando a tua família. Chegou a hora de olhar para o alto. Chegou a hora de olhar para o alto. A dor que te trouxe até hoje, que te trouxe até aqui, não te alimenta mais. Porque hoje Pedro e João dizem para você: ei, olha para cima. Você foi chamado para olhar para cima. Você não é a tua dor. Você não é aquilo que fizeram com você. Você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. E tem promessa do céu para a tua vida. E hoje você começa a olhar para cima, para nunca mais olhar para a tua dor, porque hoje é dia de levantar, hoje é dia de andar. Esse amor que nos alcança mesmo no chão, que não desiste de nós mesmo caídos. Aleluia. 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 Pastor Eduardo, eu estou sentindo que Deus quer que eu volte aqui. Aleluia. Pedia? Você viu, o povo levantou umas 4 vezes sem ninguém pedir. Tem pessoas que não entraram aqui com uma paralisia física. Tem pessoas que entraram aqui com uma paralisia espiritual. Outras com uma paralisia no emocional. Outras com uma paralisia no sentimental. E tem pessoas que não estão conseguindo viver o propósito por causa dessas debilidades, dessas paralisias. Só que o amor de Deus te alcançou. Os meus olhos começaram a lágrima já aqui, porque o amor de Deus nos alcançou. Aleluia. Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus? Aleluia. Cadê a esmola do coxo? Envolvi. Eu pensei que o coxo já tinha. Não. Coxo aqui é convertido. Que eu li que ele era coxo, mas não era ladrão. Aí eu falei, meu, cadê isso? O coxo está esperando alguma coisa paliativa. O que ele espera não define nada. Não tira ele do lugar. Aí lê o versículo 6. Aí dá para fazer um livro aqui. Lê. E disse Pedro: não tenho prata
nem ouro. Mas espera aí, Paulinho, o que o coxo queria? Esmola. Money. Uau! Cash. O que Pedro está falando para o coxo? Não tem o que você quer. O coxo queria isso. Pedro falou o quê? Não tem. Era Pedro falando: hoje não é dia de receber o que você quer, mas fica tranquilo, Deus vai te dar o que você precisa. Porque muitas vezes o que você quer não é o que você precisa. Meu Deus. Contrapartida, o que você precisa não é o que você quer. Muitas vezes. Como é o seu nome? Rafael, o nome do meu irmão Rafael. Por exemplo, nem sempre eu vou querer orar, mas eu preciso orar. Nem sempre eu vou querer estar na igreja, mas eu preciso estar na igreja. Vai ter meses, principalmente os meses apertados financeiramente, que você não vai querer expressar sua generosidade, mas você precisa ser fiel. Então, o reino de Deus não funciona com aquilo que você quer, mas funciona com aquilo que você precisa. Se ele não pegar, pastor, acabou de descer. O que o coxo queria? Prata e ouro, esmola. O que ele quer fala da necessidade. O que ele precisa fala do destino. Uau. Porque Deus não investe em necessidade. Meu Deus. Deus investe em propósito. Tem muita gente que não consegue sair do lugar porque vivem por necessidade, pregam por necessidade, cantam por necessidade. E toda pessoa que se move por necessidade nunca vai chegar aonde Deus quer. Pesado. É verdade. Um líder que lidera por necessidade, ele pode ganhar umas migalhas, mas ele nunca vai chegar onde Deus quer. Um pregador que prega por necessidade, ele vai ganhar algumas migalhas aí de um lado para o outro, mas ele nunca vai chegar onde Deus quer. Um cantor que canta por necessidade, ele vai ganhar algumas esmolas por aí, mas ele nunca vai chegar onde Deus quer. Os grandes homens em todos os âmbitos da vida, eu não limito a minha fala apenas para um nicho religioso, para todas as áreas. Você pega área eclesiástica, igreja, instituição sem fins lucrativos. Você pega business, os maiores empresários do mundo, os homens mais ricos da Forbes, hoje têm dinheiro o suficiente para nunca mais trabalhar. E por que continuam trabalhando? Um propósito. Porque muitos não abraçaram a necessidade, eu vou trabalhar para ficar rico. Muitos se moveram por um propósito. Então o propósito sempre vai te levar além da necessidade. Pastor, Deus não alimenta a necessidade, porque no dia que a necessidade acaba, a pessoa iria parar. Mas o propósito continua. Se Deus investisse em necessidade, Ele estaria investindo numa vida muito limitada, porque a necessidade acaba. E se Deus investisse em necessidade, assim que a necessidade acabasse, a pessoa iria parar. Mas o propósito não. O propósito me faz caminhar todos os dias. E eu tenho dito aqui na igreja que o nosso propósito precisa ser maior que a nossa dor. Porque o nosso propósito nos leva para a eternidade. Dá para pregar precisando de uma palavra. Dá para orar precisando de uma oração. Dá para cantar precisando de uma resposta. A necessidade não permite que isso aconteça, mas o propósito me faz levantar todos os dias e continuar. O propósito sempre vai abranger níveis maiores que a minha necessidade. É isso. Deus não livrou Moisés da morte por causa de Joquebede. Deus livrou Moisés da morte por causa de uma nação. Pegou? Sim. Ana queria um filho, a necessidade dela era ter um filho. O propósito de Deus era ter um profeta.
Então o propósito sempre vai te levar além. Mas vamos correr para a gente finalizar. O que o coxo quer, Pedro está falando, eu não tenho. Mas eu tenho o que você precisa. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. No verso 7, tomou pela mão direita E o levantou. e o levantou. Ó. Lembra quando Pedro afundou? Lembro. Quando ele olhou para o vento? Sim. O que ele encontrou no dia que ele afundou? Encontrou uma mão para o levantar. A mão de quem? De Jesus. O Pedro, que foi levantado, Agora levanta. Aleluia. então agora ele tá replicando o que Jesus fez por ele. Ó, o Rafael pegou. É isso aí, Rafael. O Pedro, que foi levantado por Jesus, agora está vivendo para levantar. É isso aí. Então, olha que interessante. Leu 8. Todo mundo pensa que eu vou pregar do coxo, que pulou. Mas o maior milagre, na minha opinião, não foi o coxo que ficou de pé. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou. E entrou com eles no templo. Peraí. O homem que ficava na porta está indo para onde? Pro templo. Primeiro lugar que ele escolheu ir não foi para a casa dos amigos? Não. Nem para a casa dele? Não. Qual foi o primeiro lugar que ele escolheu? O templo. Pedro obrigou ele a entrar no templo? Não. João obrigou ele a entrar no templo? Não. Porque Deus nunca vai tirar o direito de eu escolher para onde eu quero ir. Ei. Sabe por que esse homem está escolhendo entrar no templo? Por quê? Porque quem reconhece por quem e para que foi levantado não consegue ser feliz longe do altar. O problema, eu vou ser direto para não ficar enrolando. Como é o nome do senhor? Jairo. Entre nós dois, Jairo. O problema é que tem muita gente que está usando a força que Deus deu para fugir do propósito. Meu Deus. A força veio de quem? Deus. Mas quem decide como vai usar ela? Eu. É o coxo que vai decidir para onde ele vai. Não tem João obrigando ele. Não tem Pedro obrigando ele. Não tem Pedro falando, a sepultura está aberta, hein? Vigia. Não tem João falando, ó, se você não entrar no templo, você vai morrer. Agora esse coxo pode ir para onde ele quiser. E aqui que está o grande desafio. Quando eu recebo força, ao ponto de não depender de mais ninguém. E aqui é onde eu vou encontrar o maior desafio para viver a vontade de Deus, Jair. Porque Paulo diz, quando você pensa que está forte, é aí que você está fraco. Porque junto com a força vem o sentimento de independência. Vou contextualizar e a gente finaliza. E aí, cara? Você nunca andou? Agora você pode andar. E quer saber de igreja? Vai curtir a vida. Vai pra balada. Tanta coisa no mundão. E você querendo saber de igreja? Essa não tem no Google. Fala para eles o que o senhor me falou, pastor. Eu vejo no texto uma grande frustração. Chegou o final do dia, como todos os dias acontecia, os amigos do coxo foram até a porta do templo para buscar o coxo. Mas sabe qual a grande frustração? Ele não estava mais lá. Não adianta as pessoas te procurarem nos lugares antigos. Não adianta as pessoas te procurarem da mesma forma. Não adianta as pessoas te procurarem com o mesmo comportamento, com as mesmas prioridades. Você já não está mais lá. Você hoje levanta, você hoje anda, você hoje celebra. Hoje você está no melhor lugar dessa cidade. Não existe um lugar melhor para se estar. Eles vão se frustrar. Você não está mais lá. O baseado não está mais na sua mão.
A cocaína não está mais no seu bolso. Você não está mais nos motéis por aí. Você não está mais com uísque na mão. Hoje, quando te procuram nos lugares que te achavam, não te encontram mais, porque o amor de Jesus te resgatou. O meu maior medo é usar a força que não é minha, mas que veio de Deus, para fins que eu sei que não glorificam a Deus. É uma linha tênue. Sabe qual vai ser o momento que você vai encontrar mais dificuldade para ser fiel ao seu propósito em Deus? Quando a sua conta estiver cheia de dinheiro. Quando você tiver condições para viajar de primeira classe para qualquer lugar do mundo. Quando você tiver o carro dos seus sonhos na tua garagem. Quando você morar no condomínio que você tanto idealiza. Vai ser esse o momento que você vai encontrar mais dificuldade para estar aqui. Eu conheço tantas pessoas que quando não tinham força, amavam esse lugar. Tantos pregadores que quando não tinham força, amavam pregar, pagavam para pregar. E hoje já não tem mais prazer nenhum em falar da palavra. Tantos cantores que amavam isso aqui, ó, amavam. Só que aí hoje não vê mais graça em cantar a igreja. Porque com a força vem o pensamento: eu não preciso de pastor, não preciso de igreja. Que Deus guarde o nosso coração, para que nós possamos falar como o salmista. Olha o que o salmista disse, Paulinho: uma coisa peço ao Senhor. Mas ele disse assim: eu peço porque eu desejo no meu coração, mas eu a buscarei. Que os meus pés estejam em sua casa para sempre. Se você conseguir um dia falar como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, aí você pode se considerar uma pessoa de sucesso.